Olá, crianças! Nesse mês de setembro, nós estamos com muitas comemorações. Ontem nós comemoramos o Dia da Autonomia da Igreja Metodista no Brasil. Autonomia é aquilo que a gente pode fazer sozinho, sem depender do outro. E nós estamos completando 90 anos de autonomia. E no mês de setembro também comemoramos o Dia da Escola Dominical, no terceiro domingo de setembro, que também é um marco importante para a Igreja Metodista criar a escola dominical que nós temos até hoje. Você faz parte da escola dominical. Venha comigo assistir esse vídeo. A partir de agora você vai conhecer e relembrar a história da Igreja Metodista. Te convidamos a viajar conosco nessa linha do tempo. Em 2 de setembro de 1930, a Igreja Metodista no Brasil se tornou autônoma da Igreja Metodista Episcopal do Sul dos Estados Unidos. A responsabilidade agora está nas mãos de pouco mais de 15 mil membros, 18 mil alunos da escola dominical e 76 pastores nacionais, além de muitos missionários que continuavam cooperando com a missão em terras brasileiras. Mas para contar a história desses 150 anos de metodismo permanente no Brasil, vamos voltar no tempo um pouco mais. Na verdade, o movimento metodista nasceu às vésperas da Revolução Industrial na Inglaterra, no século XVIII. Os irmãos John e Charles Wesley foram os líderes de um importante movimento dentro da Igreja Anglicana. A preocupação com a vida de santidade, a qual se expressava pelos atos de piedade e obras de misericórdia, foram importantes instrumentos da missão junto ao povo pobre. A pregação ao ar livre, de forma leiga, itinerante, e os pequenos grupos formados por Wesley na Universidade de Oxford, chamado por ele de Clube Santo, foram marcantes para o início do metodismo. Aliás, para John Wesley, George Whitefield e Charles Wesley, considerados os pilares do movimento metodista, as pregações às classes excluídas eram de extrema importância. O trabalho deles possuía um forte caráter popular de responsabilidade social. Já em 24 de maio de 1738, na rua Aldersgate, em Londres, Wesley passou por uma experiência espiritual extraordinária, que ele mesmo relatou em seu diário. Ele chegou a dizer que seu coração ardia de uma maneira estranha. Esse sentimento fez posteriormente que todos os metodistas, ao redor do mundo, celebrassem no dia 24 de maio a experiência do coração aquecido. A experiência wesleyana, no século XVIII, moveu os corações dos metodistas na Inglaterra. Em 1748, foi fundada a Kingswood School, a primeira escola metodista do mundo que foi instalada visando atender os filhos dos trabalhadores das minas, e seu principal objetivo consistia em educar as crianças mais carentes, que tinham um ensino precário. O estilo de vida disciplinado wesleyano foi tão forte que 4 anos após a morte de John Wesley, o movimento rompeu com a Igreja Anglicana, se tornando Igreja Metodista. De lá para cá, muitas coisas aconteceram. Uma delas foi a expansão do metodismo nos Estados Unidos da América, de uma forma surpreendente. O inglês Francis Asbury foi para a América em 1771, onde se tornou um missionário muito importante para a história do metodismo nos Estados Unidos. Ele foi nomeado por John Wesley em 1784 como superintendente do trabalho metodista na América. E por 32 anos, após essa nomeação, ele liderou o metodismo naquele continente. Infelizmente, a escravidão se tornou um fator de divisão entre os metodistas americanos. No sul escravagista, em 1846, formou-se a Igreja Metodista Episcopal Sul, aliás, a principal responsável pelo trabalho missionário no Brasil. Na década de 1830, chegaram os primeiros espias em terras brasileiras. O reverendo Fontaine Pitts desembarcou no Brasil em 1835, mas no ano seguinte ele foi sucedido por Justin Spalding.
Spalding pediu reforços missionários e em 1837, o reverendo Daniel Kidd chega ao Brasil. Ambos permaneceram no país até 1841, ano em que a missão foi interrompida, mas deixou os caminhos abertos para os novos missionários. O ano de 1867 é um marco do metodismo permanente no Brasil. O missionário Júnior Stan Newman desembarcou no Rio de Janeiro daquele ano para dar continuidade à semente deixada em solo brasileiro. A vinda de imigrantes do sul dos Estados Unidos por causa da Guerra Civil Americana foi um fator primordial para a chegada de Newman e sua esposa, Mary Newman, no país. No início, eles se estabeleceram em Niterói. No entanto, sem vínculos institucionais, a família Newman migrou-se para Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Admirado por ser um homem bastante culto, Newman fez amizade com Prudente de Moraes e outras autoridades brasileiras. Somente em 1875, que Newman foi reconhecido oficialmente pela Igreja Metodista Episcopal como missionário da colônia americana. Novos reforços missionários também chegaram ao Brasil. O reverendo John James Hanson iniciou a missão no Rio de Janeiro em 1877 e criou em 1886 o Metodista Católico, órgão oficial da Igreja Metodista em terras brasileiras. Um ano depois, o periódico mudou de nome e veio a ser chamado de Jornal Expositor Cristão, que completou em 2017 131 anos de história e já foi reconhecido várias vezes como o melhor jornal cristão do Brasil. Outros missionários com suas famílias chegaram no final da década de 70. O Codger, Kennedy, Tarbucks e Tucker, sendo que os três últimos formaram o chamado Trio de Ouro. Em 1889, a missão se expandiu para os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. A igreja tinha paz e o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Tudo isso só foi possível por causa do trabalho indispensável das mulheres. Podemos citar as filhas de Newman, que fizeram amizades com as filhas de Prudente de Moraes. Anne Newman cuidou do marido, que teve febre amarela, mas depois também contraiu a doença e não resistiu. Várias outras mulheres foram motivadas a financiar missionários e educadoras no Brasil. Martha Watts assumiu essa vocação, tornando-se uma das principais fundadoras de escolas em Piracicaba, Belo Horizonte e Petrópolis. O nome Colégio Piracicabano foi escolhido para mostrar que o primeiro colégio metodista do Brasil era aberto a todas as pessoas, não apenas os metodistas ou imigrantes americanos. Martha era muito preocupada com a missão evangelizadora e com a educação feminina. Aliás, a educação nunca esteve distante da missão da Igreja Metodista. Novos colégios foram criados por todo o Brasil, pelas educadoras metodistas e pelos missionários. E assim, a missão se expandia pelas terras brasileiras, alcançando cidades. Em 1880, o reverendo Justus Nelson iniciou o trabalho missionário em Belém do Pará. No Nordeste, houve uma tentativa de implantação do metodismo no mesmo ano pelo missionário Jorge Ning, acompanhado por um grupo de missionários. Enquanto a igreja crescia missionariamente, escolas eram abertas. Martha Watts continuou seu trabalho junto com outras educadoras. Em 1895, ela fundou o Colégio Americano de Petrópolis. Leonora Smith fundou o Colégio Metodista em Ribeirão Preto. Ela destacou-se pelas atuações de suas professoras no atendimento às vítimas de febre amarela, que assolou a cidade em 1903. Já em 1906, o missionário Hugh Clarence Tucker, para atender a população carente do Rio de Janeiro, fundou o Instituto Central do Povo. Em 1910,
a igreja já reunia 6.910 membros. E até o processo de autonomia da Igreja Metodista, em 1930, outras dezenas de instituições foram criadas, dando característica à missão metodista em terras brasileiras. Foi entre os dias 2 a 9 de setembro de 1930, no primeiro Concílio Geral em São Paulo, que a Igreja Metodista do Brasil elegeu o primeiro bispo da igreja instituída, o reverendo John Tarbuck, que iria dirigir uma igreja com 15.560 membros. Passado o período da autonomia, realizou-se no Rio de Janeiro, em 1932, a 9ª Convenção Mundial de Escolas Dominicais. Otília de Oliveira Chaves, casada com o futuro reitor da Faculdade de Teologia, Derli Chaves, foi uma das delegadas e relatora das comissões. Uma das atuações de Otília foi como presidente da Federação das Sociedades Metodistas de Mulheres da Conferência Anual Brasileira. Participou de vários congressos de mulheres metodistas na América Latina. O primeiro foi realizado em 1942, na Argentina. Depois Montevidéu, Lima e no Rio de Janeiro. Em 1948, além de lecionar no Colégio Americano, continuava o trabalho na região, mas foi numa visita aos Estados Unidos que ela recebeu o convite para estudar no exterior. O mestrado foi concluído aos 52 anos em Nashville. Uma outra missionária que trabalhava arduamente no país foi a Eunice Weaver. Eunice colaborou no processo de inclusão de filhas e filhos de pais portadores de hanseníase. O educandário Carlos Chagas, em Juiz de Fora, também teve as mãos de Eunice Weaver como a fundadora da instituição. Em 1932, com o Programa de Assistência e Defesa contra a Lepra. 2 anos mais tarde, em 1934, temos o segundo Concílio Geral com a eleição de um bispo brasileiro, César da Corso Filho. Já em 1938, no terceiro Concílio Geral, as faculdades de teologias de Porto Alegre e Minas Gerais deixariam de existir para dar lugar à Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, em São Bernardo do Campo. Começa a circular no Brasil em 1940 o No Cenáculo, que hoje é uma referência mundial, contando com mais de 3 milhões de leitores no mundo, com presença marcante em mais de 100 países. E a Igreja segue nas áreas missionárias, educacionais e sociais. Em 1948, a luta contra o câncer e a tuberculose é tratada na revista Voz Missionária pela primeira vez. A redatora da revista, Leila Epps, visitou o trabalho desenvolvido com a tribo indígena Kaiowás e publicou uma extensa matéria com localização, fotos, além de uma entrevista com o médico recém-formado Dr. Nelson Becker Araújo, que saiu da faculdade para trabalhar com os povos indígenas. De lá para cá, a missão indigenista se ampliou e faz parte da missão metodista. Sem interferir na cultura indígena, a Igreja Metodista trabalha com os povos indígenas em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Ceará e Roraima. Uma pastoral foi criada para orientar os indigenistas que trabalham com esses povos. O reverendo Guaraci Silveira foi eleito deputado estadual em 1946 e participou da Assembleia Nacional Constituinte. Nesse mesmo ano, cria-se a Ordem das Diaconisas e o reverendo Benedito Natal Quintanilha é enviado para Salvador, marcando a expansão do metodismo no Nordeste. As décadas seguintes foram marcadas na vida da Igreja. Em 1955, aprova-se o número de 5 regiões eclesiásticas. Em 1959, o reverendo Dorival Belk inicia o metodismo em Recife. Em 1967, cria-se o COGEME. Nasce a Igreja Metodista Wesleyana como cisão da Igreja Metodista
e Dom Helder Câmara é paraninfo na FATEL. Em 1968, o metodismo chega em Fortaleza. Faculdade de Teologia é fechada. Concílio Geral Extraordinário é convocado para discutir questões da FATEL. E no ano seguinte, em 1970, o credo social é reformulado. Aprova-se o ingresso à ordem presbiterial sem distinção de sexo. 4 anos mais tarde, em 1974, Zenide Lima Soares entra para a história como a primeira presbítera da Igreja Metodista. O plano quadrienal é aprovado nesse ano. Em 1982, aprova-se o plano para a vida e missão, e a Igreja adere ao Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC, e ao Conselho Latino-Americano de Igrejas, CLAI. Em 1996, o reverendo Lino Estevão Magalhães Leite, eleito a bispo, renuncia ao episcopado. Em 2001, elege-se a primeira bispa da Igreja Metodista, Marisa de Freitas Ferreira. 5 anos mais tarde, a Igreja Metodista sai de órgãos ecumênicos e cria-se a Rede Metodista de Educação. O 19º Concílio Geral prevê a presença metodista em cada cidade com mais de 100 mil habitantes. No último Concílio Geral, realizado em 2016, foi eleita a segunda bispa da Igreja, Ideide Brito Torres. Atualmente, a Igreja Metodista tem quase 300 mil membros, mais de 1.400 igrejas divididas em 8 regiões eclesiásticas e 2 missionárias. O trabalho social não parou. A educação nas universidades e colégios metodistas também avançaram. É a missão metodista se estendendo desde os rios da Amazônia com os ribeirinhos, os pequenos grupos de discipulado espalhados pelo Brasil afora, com os povos indígenas até o envio de missionários brasileiros para o exterior. São 150 anos de história construída por várias mãos e somamos 80 milhões de membros em todo o mundo. Você também faz parte desse momento importante em nossa igreja. São 1 século e meio de metodismo permanente em terras brasileiras.